trabalho é bem realizado nesse sentido. O Colégio Integral, ele trouxe para mim várias vantagens e como agora eu estou na reta final do terceiro ano, a gente, por exemplo, tem os aulões dos professores. Durante os dias ocorrem aulões, que agora nosso foco é o Enem, né? Nós vamos ter a maratona agora em outubro, que vai ser focada só no Enem. A escola permite que os alunos criem clubes juvenis, que sempre tem um assunto pertinente dentro do grupo escolar. A Jéssica é líder do CJ dos Agentes Jovens, que tem o foco em trabalhar o desenvolvimento pessoal, que ajuda muitos alunos. Ao todo, são 13 clubes só nesse colégio. A gente tenta ir com aulas mais dinâmicas, fazerem eles perderem a timidez aos poucos entre si, depois na escola, a gente faz projetos pela escola. E em questão de desenvolvimento pessoal, é com muita pesquisa no assunto, passando isso para eles e da forma mais dinâmica possível, porque o clube juvenil é para ser uma aula diferenciada. Então, quanto mais dinâmico a gente consegue transmitir esse conhecimento que a gente adquire, a gente passa para eles e são muitos resultados que a gente consegue ver. Já o Fabiano faz parte do acolhimento. Ele recebeu apoio no meio da pandemia, com orientações online e agora ajuda o próximo. Quando o aluno fica aqui, ocorre muito esse processo da desmotivação. Eu vou sair do colégio porque a rotina é muito cansativa, etc. Eu acho que o acolhimento prepara o aluno justamente para isso. Essa rotina cansativa e esse ideal que o acolhimento passa de você precisa correr atrás dos seus sonhos, independente do quão duro e cansativo isso seja. Já a Vitória focou no Centro Juvenil de Jornalismo. Ela movimentou a comunicação interna. Isso trouxe benefícios. Até pensa em seguir carreira. Foi incrível porque eu pude melhorar o meu vocabulário, porque a gente fazia postagem, então tinha que ter uma linguagem mais formal. Eu pude também introduzir os alunos a fazerem trends do TikTok, a gente fazia muitas coisas que estavam viralizando nas redes sociais, então a gente trazia para esse meio. E também a gente trabalhava com as informações internas aqui dentro da escola. É uma ordem do governador para que a educação continue sendo prioridade. Por isso, os investimentos estão acontecendo desde 2019. A Bolsa Estudo, que possibilita aos nossos estudantes não evadirem, porque precisam trabalhar. Então, essa é uma das melhorias que a gente observa, né? Além de todo o material didático que eles recebem, uniforme, mochila, tênis. Além disso, nós também recebemos uma série de melhorias físicas na estrutura da escola. Por falar em Bolsa Estudo, todos os alunos do ensino médio no estado recebem o benefício. E essas alunas nos contaram o que fazem com o dinheiro que o governador repassa para elas. Eu gosto de juntar porque eu gosto de ter o caderno bem organizado, eu sou bem perfeccionista. Então eu gosto de fazer títulos e guardar para comprar material escolar. Porque aí eu não preciso juntar para comprar lá em janeiro e gastar tanto dinheiro, eu já compro tudo agora, então isso me ajuda muito. A minha mãe usa o dinheiro para ir no mercado e ela deposita na minha conta que eu tenho, e o dinheiro também eu uso muito para guardar e para comprar algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de comprar coisas para decoração do meu quarto. Ajuda muito quando você quer, por exemplo, sair no final de semana, a gente vai ter o dinheirinho guardado e não precisa gastar do da nossa mãe, né, como a gente tem o dinheirinho guardado. Dá gosto de ver, hein? As alunas organizadas. Tem que dar um exemplo, né? Os alunos geralmente não são tão organizados assim, né? Às vezes a aluna ela tem todas as cores, né? O caderno tem um destaque, a cor vem perfumada a matéria, né? Mas os alunos é o seguinte, se tiver acabando a borracha, apaga com a saliva, né? Ou então não tem lapiseira, não tem lápis, vai com a caneta mesmo. Fora, o Elcio está me mostrando assim, dobrando o cantinho da página para fazer o marca-texto. Vou marcar aqui, dobra limpinho. Enfim, parabéns a todos esses alunos dedicados. Faz diferença, porque isso aí não é para hoje, não. É para o futuro. Tenho certeza que são os futuros empresários, são bons funcionários que estarão desempenhando aí seus papéis na sociedade goiana. Bom, vou falar de uma reunião onde participou o governador Ronaldo Caiado, participou hoje em São Paulo apresentando resultados positivos no combate ao crime aqui no estado de Goiás. Inclusive, né, o Goiás tem se tornado uma referência nacional e o governador foi homenageado com uma medalha durante esse evento e, claro, todos os
continua na nossa programação e você vai ficar sempre bem informado a respeito dessa premiação e reconhecimento do estado de Goiás. Deixa eu aproveitar para dizer que todos vocês que participam e nos ouvem, nós temos a alegria de ter vocês. Vou encerrar aqui, mas uma boa noite para o Ribamar, para o Ari, Marcos dos Santos, a Cristina Oliveira. Tem um aqui que chama Vida e Saúde. Está colocando aqui sobre um abraço nessa noite. Sempre ligados no Boa Noite Goiás. Obrigado. Boa Noite Goiás de hoje está ficando por aqui, mas nós temos a alegria de nos encontrar amanhã nos 30 minutos mais informativos do seu dia. Eu te espero para muito mais. Até lá. Tchau. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Alego, TV da Assembleia Legislativa. Esse programa que é feito sempre em parceria por essas duas emissoras para levar para você o melhor que a gente tem dos assuntos jurídicos, o melhor que está acontecendo na semana, as discussões relevantes e importantes para a nossa sociedade. E hoje estamos com um convidado muito especial aqui, um convidado que vai falar para a gente, apesar de ser goiano, um pouquinho mais sobre o que está acontecendo em Brasília, sobre o que está acontecendo na nossa capital e também, obviamente, sempre com os meus colegas comentaristas desse programa, Dr. Caio César Mota e Dr. Geraldo. Já vou apresentá-los, mas antes eu quero chamar você para poder participar. A gente ficou um tempinho sem participações aqui, mas a gente vai voltar a registrar as participações dos telespectadores. Afinal de contas, o programa é feito para você participar, para você debater, mandar a sua opinião, né, fazer os seus questionamentos para os nossos especialistas aqui. Então você participa do programa daqui para frente pelo telefone, pelo WhatsApp 9910-95099. Então é 9910-95099, está embaixo o telefone aí. Você pode mandar a sua participação sobre os temas que nós vamos falar aqui no Contestando hoje. Antes de apresentar o nosso convidado, dá boa noite para os nossos comentaristas. Boa noite, doutor Caio César Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, doutor Inácio. E também com a gente, como já disse o doutor Caio, doutor Geraldo Fonseca. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Doutor Inácio, é uma honra tê-lo aqui conosco. Uma honra. Então já vamos apresentá-lo também, doutor Inácio Pereira Neves Filho, que é promotor de justiça do Estado promotor de justiça, Primeira Promotoria Civil de Famílias, Órfãos e Sucessões do Gama. É um currículo tão grande que eu acabei me confundindo aqui. Boa noite, doutor Inácio, seja muito bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Geraldo. É um prazer estar aqui no programa Contestando. É isso. Goiano de Crixás, se formou em Direito na PUC Goiás, exerceu advocacia em Crixás por 3 anos. Em 1991 foi aprovado como promotor de justiça do Estado do Tocantins. Em 1999 foi aprovado no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Atualmente é titular, como eu disse, da Primeira Promotoria Civil de Família, Órfãos e Sucessões do Gama. Foi professor das faculdades Objetivo, UBRA, Unitins, em Palmas, Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Universidade Católica de Brasília, Centro Universitário do Planalto Central, Uniceplac, tem formação em Filosofia Maneira Clássica pela Escola Nova Acrópole de Brasília e Processo Hoffman da Quadrinidade
pelo Centro Hoffman de São Paulo. Desde 2014 é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, e concluiu vários cursos pela Febracis. Membro da Academia Crixaense de Letras, ocupando a cadeira número 18, cronista do Jornal Diário da Manhã e do Jornal de Brasília, e autor do livro Um Habeas Corpus para Rocim, pela editora Kelps. Bom, doutor Rinaldo, seja bem-vindo ao Contestando. Eu vou começar falando sobre esse último parágrafo aqui do seu currículo tão extenso, e olha que isso aqui já é uma abreviação, para a gente falar justamente sobre o livro que o senhor lançou o ano passado? Foi em 2020. 2020? Eu vi aqui um lançamento em 2022 que o senhor fez aqui numa foto. 27 de agosto de 2022, no Espaço Cultural Ursulino Leão, em Crixás, Goiás. Então o livro já estava lançado e o senhor fez essa... Foi publicado em 2020, mas o lançamento oficial foi em Crixás, na Academia Crixaense de Letras, nessa data aí. Ah, que legal. Na razão da pandemia, tivemos que adiar por 2 vezes o lançamento. Né? E o Bom Filho a casa torna, né? Exatamente. Tinha que ser lançado em Crixás. Então eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse livro. Eu vou pôr aqui para vocês verem, olha. Vou chegar mais para cá. Um Habeas Corpus para Rocim, que é uma coletânea de 23 artigos e crônicas escritos no período compreendido entre 1º de maio de 2010 e 18 de setembro de 2018. Esses contos essas crônicas foram publicadas pelo Jornal Diário da Manhã de Goiânia e o Jornal de Brasília. Me fala um pouquinho mais sobre esse livro. Pois bem, Daniel, desde cedo, desde criança, eu tive muita afinidade com a escrita, né? Com o português, gosto muito do português. E eu ouvi desde cedo que o homem não pode deixar essa terra sem publicar um livro, sem ter um filho, sem plantar uma árvore, né? Eu já plantei uma árvore, né? Pretendo ter filhos e já tenho um livro publicado, né? Mas esse livro aconteceu por acaso. Não planejei de publicar um livro, é uma coletânea, né? As coisas na vida da gente, nem sempre a gente planeja, né? Eu sempre gostei muito da área jurídica e sempre gostei de atuar em áreas que tem convivência com o povo, né? Que procura resolver efetivamente os problemas da sociedade, né? Eu sempre fui menos técnico, menos teórico e mais efetivo, mais de resolução mesmo. Atuei por 7 a 8 anos em Brasília, na cidade do Gama, no Juizado Especial Criminal. E no Juizado Especial Criminal, quem é da área jurídica sabe muito bem, a prioridade é a economia processual, é a celeridade, a informalidade, ou seja, não é finalidade do Juizado Especial Criminal aplicar penas restritivas de direitos, penas de reclusão e detenção. Normalmente se aplica transação penal, né? São acordos, né? Às vezes promove ali um acordo entre as partes, uma mediação, uma conciliação, enfim. Né? Tenta resolver por outras medidas alternativas que não seja prisão. Especificamente sobre esse artigo que resultou no lançamento do livro, Um Habeas Corpus para Rocim, eu estava em uma audiência, numa tarde, na promotoria do Gama. Nessa época eu fazia as audiências meio que sozinho, só eu e a secretária mesmo. Então, a coisa pega uma forma tão assim, prática de acontecer, que às vezes até a gente dispensava o juiz, né? Assim, o juiz estava presente, mas efetivamente não participava dessas conciliações. Né? E teve um caso lá, que resultou no livro, em que uma senhora idosa, uma senhora negra, que era catadora de papel nas ruas, aquelas carroças, né? Então ela ficava catando papelão reciclável para vender, para ganhar um dinheirinho extra, né? Parece que a profissão dele era de limpar, era gari também. Mas nas horas extras fazia esse extra, né? Mas acontece que o animal, o cavalo, ele estava um pouco machucado. Aqui é do interior, a gente fala pisadura, né? Estava machucado o lombo, né? De quê? De tanto tá todos os dias ali puxando a carroça com peso e sem, às vezes, uma alimentação adequada. O que aconteceu? A vigilância sanitária autuou aquela senhora, né, por maus tratos a animais. É uma figura penal que está na lei de contravenção penal. Né? Maus tratos contra animais. Me parece que na época era artigo 64 da lei de contravenção penal. Ele fez a autuação, né, recolheu o animal para o Centro de Zoonose de Brasília, fica lá no plano piloto, né? Enfim, suspendeu a atividade dela. Né? E elaborou na hora um boletim de ocorrência, né? Um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos. Encaminhou para a delegacia de polícia, que é o procedimento normal. Né? Enfim,
a senhora compareceu à delegacia, depois de uns 2, 3 meses, o TCO chegou à promotoria. Então, dentre os vários casos daquela tarde, daquelas audiências daquela tarde, eu me deparei com esse caso, né? Uma senhora pobre, simples, né, analfabeta, que estava respondendo criminalmente por um fato aparentemente simples, mas que existia previsão legal como contravenção penal. Né? Doutor Inácio, vou fazer uma interrupção breve aqui, peço desculpa, mas por uma curiosidade. À época, existiam os estagiários, os alunos acompanhavam essa audiência, que certamente ficou marcada não só para o promotor, né, mas acredito por todos que ali acompanhavam. Exatamente. Nessa audiência, eu disse que o juiz não estava presente, estava na sala ao lado, mas estava a secretária do juiz, que é uma menina muito eficiente. A vítima não ficou fora. O cavalo estava preso lá na Asa Norte, né? Tinha um estagiário de direito, né? Uma loira lá, muito bonita, por coincidência, né? E eu estou dizendo isso porque faz parte da história também, essa qualidade, né? E tinha outros estagiários, né? Me parece que ela estava sem advogado, tinha um defensor público também, né? E então, eu constatei que era um caso que ou não precisava estar ali, ou deveria ter uma solução que não viesse a impor uma sanção àquela senhora. Né? Por quê? Porque, poxa vida, Aliás, ela nem sabia o que ela estava fazendo ali. Normalmente as pessoas sentam ali, esperam. Essa senhora achou que ela estava ali como vítima. E o animal, ela queria, no fundo, ela queria liberar o animal. Ela não sabia que ela estava ali como autora do fato, que é o nome técnico, né? Esse autor, então ela estava ali como autora do fato, ou seja, autora de uma infração penal. Então, tanto que ela não compreendia que ela ficava o tempo todo em pé, né? E querendo liberar o animal. Ela nem esperava a gente tomar as providências técnicas lá para que fosse o arquivado do processo, ou aplicada alguma sanção, alguma medida alternativa, alguma transação, enfim. Né? Eu poderia, por exemplo, aplicar uma cesta básica para ela pagar, poderia impor a ela a prestação de serviço à comunidade. Mas eu queria, usando o bom senso, usando toda os princípios que norteiam o direito brasileiro, da pacificação social, eu queria resolver a situação dessa senhora, mas ao mesmo tempo não deixar de aplicar a lei penal. E nós sabemos que o operador do direito, primeiro ele decide, a decisão é política, para depois encontrar a solução jurídica, né? Achar o fundamento jurídico. Né? Então eu percebi que era o caso de arquivamento. Eu não tinha motivos para levar adiante uma acusação penal, né? Mesmo que fosse uma transação penal, uma cesta básica, mesmo se fosse para prestar serviço à comunidade, eu acho que não era justo, não era razoável. Né? Então eu procurei achar uma saída jurídica, mas uma saída honrosa, né? Que beneficiasse ela, mas também que não deixasse de aplicar o direito. Né? E aí, nessas minhas elucubrações, eu pensei, o que eu vou fazer? Pedi para a secretária de juiz consultar a folha penal dela, da senhora que estava como autor do fato. Nós descobrimos que ela não respondia nenhum processo. Mas, por acaso, descobrimos pelo nome dela que ela tinha um filho preso. O filho dela estava preso por tráfico de drogas. Estava preso. E não era pela vara, pela promotoria que eu trabalho, era por outra vara, mas a gente descobriu no sistema que ele estava preso. Aí eu tive uma ideia, falei, sabe um negócio? Até assim, em tom de ironia, em tom de brincadeira, falei, sabe um negócio? Eu vou sugerir para ela soltar o filho. Soltar o filho, porque o animal está difícil, até porque não depende de mim, depende do GDF que eles falam lá, né? Que é do Departamento de Zoonoses, que libera ou não o animal. Não cabe à justiça ali decidir sobre o animal. Mas ele não decidir sobre aplicar ou não a penalidade a ela, que estava ali como autora dessa infração penal. E aí eu sugeri para ela, falei assim, dona Francisca, me parece que o nome dela era Francisca, eu tenho uma solução aqui. Porque ela estava assim, impaciente, ela estava em pé, argumentando, como se fosse uma advogada, né? Querendo que liberasse o animal. A ideia dela fixa era essa, doutor, pelo amor de Deus, libere meu cavalo, eu preciso trabalhar. Já tinha assim, mais de 40 dias que estava preso o animal. Eu falei, dona Francisca, é o seguinte, eu estou analisando melhor aqui, não tem como a gente soltar o animal. Mas eu percebi que o filho da senhora ele está preso há mais de 60 dias. Então eu vou dar uma decisão aqui, soltando o filho da senhora e deixando o animal preso. Quando eu falei para ela essa expressão, dessa forma, ela meio que gritou e bateu o pé no chão. Falou, doutor, pelo amor de Deus, isso não vai fazer não, não faz comigo não. Não faz comigo não. O senhor deixa o meu filho onde ele está,
é lá que ele merece estar. Tá? E aí eu solto meu cavalo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque meu cavalo, meu animal, não faz o que meu filho faz. Ele não fez o que meu filho fez. O que o seu filho fez? Desculpa a expressão. Falou, meu filho fica mexendo com essas merdas aí. Enfim, então ele está guardado no lugar dele. Enfim, achei aquilo interessante e ao mesmo tempo, assim, eu fiquei naquela... Me veio uma reflexão, falei, poxa vida, olha os valores, como que são os valores hoje, né? É uma total inversão de valores, né? Mas naquele caso específico, fazia sentido a senhora ter essa vontade, essa inversão de valores, né? Mas eu tinha que tomar uma decisão. Aí falei, vou soltar o filho da senhora. Ela, mais uma vez, você não faz isso. Enfim, aquilo me gerou uma reflexão, me gerou uma profunda análise da realidade atual, né, da época. Eu falei, sabe o negócio? Eu vou escrever um artigo sobre isso. Foi quando me inspirei, no mesmo dia, à noite em casa, escrevi um artigo. Aí deu o nome do cavalo de Rocinho e tal, né? Enfim, logicamente que a gente faz um artigo mais recheado, com mais comicidade, né? Aí, logicamente, que eu coloquei que a estagiária também sugeriu lá, que aplicasse lá a teoria da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Porque nas audiências sempre os estagiários gostam de, às vezes, manifestar e de mostrar conhecimento, enfim, né? Eu fiz toda aquela ilustração lúdica ali para dar um ar assim mais cômico, né? Aquela realidade, mas enfim, esse livro, essa audiência, né? Que gerou essa reflexão, que gerou esse artigo, foi o pontapé inicial para que eu desenvolvesse essa minha habilidade de escrever e publicar em jornais, né? E resultou na publicação de 30 artigos, dos quais eu selecionei 23 para publicar, e resultou nesse livro, que é um habeas corpus para Rocinho. E posso dizer, Daniel, que eu li a crônica aqui. Inclusive, a crônica tem um ponto que chamou minha atenção, que diz que o réu, né, que na verdade havia sido detido, que era o Rocinho, ao final era vítima, porque lá constou-se que o delito por ele praticado era de, quer ver, vou até ler aqui, que eu estou com a obra aqui, para quem nos acompanha possa melhor contextualizar. Então ele, em tese, teria sido indiciado, né, pela prática do artigo 64 da Lei de Contravenções Penais, que diz que crueldade contra animais merece pena ou previu pena de prisão de 10 dias e 1 mês ou multa. Então, se ele era a vítima, né, ele não podia estar ali detido. Exatamente, né? exatamente. E é interessante porque a maioria das vezes que a gente recebe convidados aqui, principalmente convidados mais experimentados, que têm tempo de carreira jurídica, a gente sempre questiona sobre algum fato interessante que já passou durante a carreira, às vezes em alguma comarca do interior e tal, porque a gente sabe que o direito é repleto de histórias, e histórias muito curiosas. E dessa vez a gente recebeu pelo menos aqui, com 23 selecionadas. Então eu indico para as pessoas, quem quiser procurar o livro, como que faz? Ele está na Armazém do Livro. Armazém na do Livro. rua Goiás com a Rua 5, no centro de Goiânia. Então aí, lá no Armazém do Livro, você procura um habeas corpus para Rocinho, que além desse caso engraçado e interessante que o doutor Inácio trouxe aqui, tem também mais outros 22 contos aí para você poder ver. E são contos interessantes. Olha o título de um que eu abri aqui, ó. Xará e a Mula Pelo de Rato. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa boa aqui. E vou ler com muito carinho o livro. Obrigado por você estar dividindo isso com a gente. Doutor Inácio, como que começou essa história? Promotor saindo lá de Crixás, essa paixão pelo direito, e agora fica bem claro que também pelas letras. Houve algum momento nessa trajetória, antes de ingressar na carreira jurídica, que o senhor pensava às vezes em ser escritor ou sonhava em outras coisas? Não, nunca imaginei sendo escritor. Nunca imaginei fazendo um outro curso, que não direito. Eu atribuo a minha carreira, a minha escolha profissional ao meu pai, né? Meu pai sempre foi muito dedicado, a minha mãe também, logicamente, né? Mas especificamente meu pai, porque eu sou filho único, homem, e ele, desde cedo, sempre me conduziu assim, de uma forma bem saudável, né? Bem responsável. E foi assim, eu percebi que ele foi assim, meio que
me orientando para que eu seguisse a carreira jurídica. Meu pai era dono de cartório de família, cartório judicial, né? E já com 11, 12 anos de idade, eu estava com 12 anos, ele já me pôs no cartório para trabalhar. Com 12 anos de idade, naquela época era pirralha mesmo, bem pequeno ainda, mas eu comecei a tocar cabo de processo ali, né? Enfim, já convivendo com autoridades, com juízes, com promotores, né? Com advogados. Enfim, foi aquela época que eu comecei a me sintonizar com a área, né? Começar a gostar, me apaixonar pelo direito. Até achei que não fosse gostar, porque às vezes eu convivia com algumas situações que eu achava injustas e tudo mais, mas não, eu vejo assim a importância que é o encaminhamento que os pais possam dar aos filhos, né? Eu atribuo especificamente ao meu pai, que era um sonho dele ter um filho advogado. Quando eu nasci lá em Séries, a gente falava aqui um pouquinho antes, né? Quando eu nasci, meu pai falou assim, vai chamar Inácio Pereira Neves Filho e vai ser advogado. ele meio que... Te deu muita liberdade de escolha, né? E acabei que, assim, me tornei promotor, mas não assim porque eu tenha desde si, não, quer ser promotor, quer ser juiz. Não, eu posso dizer que foi consequência dessa minha formação, né, pessoal, através do meu pai. E aí, formei pela Universidade Católica de Goiás, né? Direito era certeza que o senhor ia fazer. É certeza, né? Eu fiz Direito pela Universidade Católica de Goiás e aí fiquei 3 anos em Crixás advogando, né? Nessa época eu advoguei bastante mesmo e ainda sob a supervisão do meu pai. Meu pai era muito criterioso, muito cuidadoso, muito exigente. Falava assim, meu filho, juiz não lê petição rebuscada, não. O advogado tem que escrever bem. Então, ele era muito assim criterioso, embora ele não fosse advogado, mas ele tinha uma experiência grande como cartorário, né? Como escrivão, e meio que me orientava. Então, assim, eu sempre tive vamos dizer, entre aspas, uma cobrança grande para ser um bom profissional. Então, modéstia à parte, eu procurei ser um bom advogado, né? Talvez não era bom do ponto de vista de comercial, de ganhar dinheiro, talvez não. Mas minhas peças estão guardadas, eu não tenho vergonha de mostrar minhas peças, que eram datilografadas com carbono e tudo mais. Estão guardadas, eu não tenho vergonha. Por quê? Porque eu caprichava. Caprichava por quê? Porque tinha alguém que me orientava que tinha que caprichar. Depois de 3 anos, meu pai, mais uma vez, meu filho, por que você não faz concurso para juiz? Juiz. Eu comecei a alimentar essa ideia de ser juiz, né? Naquela época, parece que o cargo de juiz era mais importante, o promotor ainda não estava assim. Não era assemelhado, não era assimilado com o cargo de promotor, como é hoje, né? E aí eu comecei a me interessar. E aí, eu querendo fazer concurso para juiz em Goiás. Só que demorou a sair o edital para Goiás. E por acaso saiu um concurso para promotor no Tocantins. E aí um amigo meu que morava lá, que eu não conhecia Tocantins, me ligou. Falou, Inácio, vai ter concurso para promotor no Tocantins. Por que você não faz? Acabou que eu não fiz. Eu me enrolei, não fiz inscrição. Venceu o prazo e ele me ligou, Inácio, prorrogou por mais 15 dias. E eu não fiz. Não fiz a inscrição. No último dia da inscrição, da prorrogação, eu estava no escritório, né, aconteceu um fato marcante na minha vida, eu fui, tirei da parede lá o meu diploma, tirei xerox, mandei, achei um portador que estava na rodoviária de Crixás, e a minha inscrição foi a última lá em Palmas. Mas foi em 15 de novembro de 1990. Eu comecei a estudar, vim para Goiânia, fui para a Universidade Católica, comecei a ler aquelas brochuras de Carlos Maximiliano Firra, né? Isso mesmo? Isso. Aquelas brochuras, né? Carlos Maximiliano Firra, me parece que é essa. Aquelas para estudar para concurso, né? Enfim, novembro, dezembro, quando veio janeiro o concurso. Já em janeiro. Enfim, já fiz o concurso em janeiro, a primeira prova 23 de janeiro, a segunda prova 31 de janeiro, as provas finalzinho de fevereiro. 14 de março eu já tomei posse como promotor de justiça no Tocantins. Então, assim, foi o primeiro concurso. Não estudei muito para o concurso, porque não deu prazo, foram 3 meses. Mas eu estava preparado para o concurso. Né? Aquela expressão do interior, né? O cavalo passou arriado e eu montei no cavalo. Graças a Deus, e em segundo lugar, graças ao meu pai, que me orientou, me conduziu, me estimulou a fazer o concurso. Então foi isso. A minha vida mudou assim de uma hora para outra, né? Sem que eu programasse, sem que eu estudasse, né? Então, assim, não estou dizendo isso para dizer que eu sou excepcional, que eu sou inteligente. Não, muito pelo contrário, não sou excepcional, sou mediano, né? Não sou um cara muito culto, não sou muito inteligente, mas
Me esforcei, sempre me esforcei. Não é isso que a história conta, né? A trajetória profissional não conta isso, não, né? Mas é E verdade. 9 anos após ingressar no Ministério Público de Tocantins, do estado do Tocantins, o senhor, não aguentando mais o calor, resolveu ir para Brasília, resolveu ir para o Distrito Federal. Pois é outra situação, né? Eu fui para o Tocantins como promotor e me apaixonei pelo Ministério Público e me apaixonei verdadeiramente pelo estado do Tocantins, sabe? Um povo acolhedor, um povo alegre, um povo feliz, enfim. Falei, não, aqui é o meu lugar, aqui é a minha cidade. Então, assim, já, como eu tive uma colocação, graças a Deus, boa no concurso, já escolhi uma cidade aqui mais próxima de Goiás, escolhi Palmeirópolis, isso em março de 91. Já assumi, no outro dia tinha um júri, já fiz o júri, no outro dia tinha outro júri, já fiz, né? Então, assim, aquele negócio corrido, tudo assim, muito quente mesmo. Fiquei 10 meses em Palmeirópolis, já tive uma promoção lá para Araguatins, chamado Bico do Papagaio, né? É outra realidade, fica a 1.440 quilômetros de Goiânia, fiquei lá mais quase um ano, e lá consegui uma remoção para Pedro Afonso, que é mais ao centro do estado, fiquei lá 3, 4 meses, com a remoção para Cristalândia, fiquei mais 3, 4 meses. Em 93 fui para Miracema, e aí fiquei em Miracema por 4 anos, fiquei de 93 a 97, por aí, em Miracema, no Tocantins. Aí, ali fiz amizade, gostei muito da cidade também, fica próximo de Palmas, não sei se vocês conhecem a cidade de Tocantins, mas em 96 eu comecei a imaginar que eu poderia sair do Tocantins, embora eu fosse apaixonado pelo estado, embora eu gostasse muito das pessoas, estivesse bem radicado no estado, imaginei que eu poderia sair de lá, não porque, a única razão para estar mais próximo da minha família, já que minha família é Goiânia, Crixás, né? Então fica mais aqui ao centro, né? E aí fiz concurso para promotor de justiça em Goiás e em Brasília, com o intuito de passar aqui em Goiás, né? Eu não conhecia, não tinha muita familiaridade com Brasília e tal. E passei. Só que eu estudei um pouquinho. Não foi tão rápido. Eu tive que estudar. Estudei uns 6 meses em casa. Nunca fiz cursinho nem nada, né? E passei em Brasília. Não passei em Goiânia. Eu fiquei por 1/10 na segunda fase aqui em Goiânia. Eu recorri. Fui lá, falei com o procurador-geral da época, né? Falei, ó, veio com recurso aqui. E 1/10. E ele me disse, doutor Inácio, o senhor arruma a mala e vem para o Tocantins, vem para Goiás. O senhor já é promotor aqui. E 1/10 aqui não tem cabimento. Só que ele estava desinformado, o procurador-geral. Ele é meu amigo, não vou citar o nome aqui agora. Ele estava desinformado, ele é meu amigo, né? E ele disse, enfim, e eu fiz o recurso contra 1/10 e não passei, porque a banca examinadora foi ler o edital e lá dizia que não cabia recurso nessa fase do concurso. Os demais que também ficaram reprovados por 1/10, 2/10, entraram com mandado de segurança e conseguiram. Enfim, eu não consegui o destino que estava traçado para eu não vir para Goiânia. Mas eu não fiquei com mágoa desse procurador-geral, porque não foi maldade dele. Talvez falta de orientação. Enfim, não cabia. Eu tinha que tentar com mandado de segurança. Mas, enfim, fui para Brasília. Passei em Brasília ao mesmo tempo. O que aconteceu? Eu não fui para Brasília. Porque eu gostava tanto do Tocantins, que eu falei, não vou ficar... Eu estava na perspectiva de ir de Miracema para Palmas, que é a capital, que era o sonho de todo mundo. Quando foi em 98, eu falei, não, agora eu vou para Palmas. Já aprovado em Brasília em 96. Aí tem 2 anos, a gente consegue uma prorrogação e tal. Aí fui para Palmas, né? Comecei a lecionar em Palmas, né? Radiquei em Palmas. Era titular da 3ª Promotoria da Fazenda Pública. Enfim, estava feliz em Palmas também, lecionando lá na UBRA, na Faculdade Objetivo, fazendo doutorado lá pela UBRA. Mas aí falei, não, eu tenho que ir para Brasília. Por que eu tenho que ir para Brasília? Porque é um concurso federal, né? Está mais próximo da minha família, enfim, é outra realidade, né? Aí me programei para ir para Brasília. Né? Aí venceu 96, 98, não fui. Fui a Brasília e pedi uma prorrogação por mais 2 anos. Me deram mais 2 anos. Então eu poderia ficar até 2000, até o ano 2000 em Palmas. Mas não fiquei. Quando foi em 99, eu falei, não, chega de brincar com as coisas, né? Vai que uma hora dessa. Nesse intervalo, eu passei num concurso lá para juiz, no Tocantins. Nesse intervalo de 96, por aí. Meus amigos juízes lá, que eu gosto muito, sou apaixonado por eles também, insistiram para que eu ficasse lá. Eu falei, não vou ficar. Não vou ficar, porque se eu ficar aqui, eu não vou assumir nunca em Brasília. Eu vou me apaixonar por aqui
e posso me arrepender um dia. Então, deixei o Tocantins, deixei o concurso da magistratura e assumi em Brasília no dia 23 de junho de 1999. Estou em Brasília desde 99, estou feliz em Brasília, gosto muito de Brasília, a cidade também que me acolheu, né? Vivo bem no Ministério Público do DF, um Ministério Público forte, o atual Procurador-Geral de Justiça é uma pessoa bem diligente, bem dinâmica, né? Enfim, eu vejo que o Ministério Público do DF está fazendo um trabalho, assim, realmente de ponta, um trabalho de excelência. Eu quero aqui parabenizar o meu amigo, colega, Dr. Jorge Sarner, né? Que é o Procurador-Geral de Justiça, por esse brilhante trabalho que eu tenho a honra de participar, né? Principalmente em algumas comissões, em algumas demandas que envolvem assim, a coletividade. Goiás perdeu, mas o DF ganhou bastante. E sobressaiu, né? Ganhou muito. E sobre essa, só um minutinho, Daniel, se me permite, Claro. sobre essas felizes coincidências da vida, estou falando com um amigo aqui que é sobrinho do Dr. Inácio, me mandou aqui uma mensagem, que é o Luiz Torcato, que é namorado da sua sobrinha Ana Flávia. Grande Luiz. Manda um abraço a ele, um amigo que eu tenho o maior carinho, apreço. É isso. E eu ia dizer o seguinte, que quando às vezes vier essa reflexão de que queria ter trabalhado em Goiás, mas não trabalhei, é bom lembrar que Tocantins já foi Goiás e o Distrito Federal também. Exatamente. Então continua em casa. Bom, eu vou começar aqui rapidinho a nossa pauta. O doutor Geraldo pediu para a gente falar sobre um assunto que tem mobilizado os noticiários, né? Obviamente não teria como, de sábado para cá, que é justamente agora já a guerra anunciada entre Israel e o Hamas, um grupo terrorista que está na Palestina. Saiu aqui que o Brasil, saiu aqui uma informação agora, que a negociação com o Hamas será necessária para a retirada de 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Fontes ligadas ao Itamaraty disseram que não há como negociar com a autoridade palestina porque quem manda na região é o grupo extremista. E aí, obviamente, com muito respeito às vítimas dessa violência que aconteceu nesse final de semana e que está acontecendo ainda e provavelmente vai se desenrolar ainda por algum tempo, queria saber como que fica a situação do governo brasileiro em ter que negociar com um grupo que não é... que acaba de cometer um ato como esse, que é tido como um grupo terrorista, apesar de não pelo Brasil e pela ONU, mas por grandes nações do mundo, e que não é a autoridade oficial da Palestina. Essa história, se a gente for remontar aí a sua origem, nós iremos, certos anos, da época que os judeus, então, criaram um Estado e ele se dividiu. E aí, de maneira mais recente, acho que chama a atenção os idos de 47, né, doutor Inácio? Quando as Nações Unidas, então, sugeriram a criação de 2 estados, permanecendo ali os árabes e os judeus. Os árabes nunca aceitaram tal divisão e desde lá a gente tem visto que, vez ou outra, se desencadeia esse cenário de guerra. Parece-me que o diálogo ali nunca foi preponderante ou suficiente para poder pacificar um problema que se arrasta por séculos. Vejo com muita dificuldade essas tratativas e com muita esperança de que surja alguém suficientemente competente e habilidoso para poder, ao menos por hora, pacificar esse número horrível de vitimados por uma guerra, mais uma vez, sem precedentes, né? O conflito entre Israel e Hamas é o mais mortal em território israelense desde 2008, na Palestina desde 2015, doutor Geraldo. O grande problema lá que é a discussão, inclusive, do que mais me preocupou foram pessoas indo nas redes sociais defender a Palestina. Eu entendo perfeitamente algumas pessoas que são mais instruídas, né? Muitos estão indo meio que de empolgação, mas eu entendo. Eu vou defender a Palestina porque ela já estava lá quando os judeus foram lá e tomaram a terra deles. Então isso é injusto, foi imposto. Hoje Israel é muito maior, a faixa de Gaza foi reduzida a uma porcariazinha. É muito pequena mesmo. Você pegar um gráfico aí no Google, você vai ver. Então, assim, eu até entendo. Só que nesse momento, você defender o palestino, depois que um grupo que é de Palestina, o Hamas é um grupo extremista palestino, faz um atentado desse.
milhares de pessoas E essa são divisão, mortas dessa forma. inauguralmente era 53, 47%. Hoje já está em 70 e tantos por cento, né? Em favor de um. Não, e a grande questão é a seguinte, como é que resolve um problema desse? Porque a história ali é assim, ó, o seu bisavô matou o meu bisavô. É o que eu digo, fazer essa reflexão no dia de hoje. O meu avô matou o seu avô. Então, quer dizer, isso não vai resolver nunca. Existe um revanchismo, né? E outra, resolve assim, com atos terroristas também? Quer dizer, porque, né, você vai falar assim, quem foi que criou isso? Quem foi que criou o Estado de Israel e impôs aos palestinos ter que tolerá-los lá? Ah, mas tem a história bíblica, não me interessa. A questão é que hoje foi feita daquela forma, pacificamente estava todo mundo vivendo bem até poucos dias, né? Aí agora, não, vamos voltar a discutir sobre a Palestina, mas dessa forma, não é? Então, assim, eu acho que o grande problema é você defender, sem querer, às vezes até sem querer, porque está defendendo os palestinos, você defender atentado terrorista. E todo extremismo deve ser evitado, né? Mas o religioso ainda é o pior, né, doutor Inácio? Exatamente. E assim, porque o Hamas surpreendeu, né? Porque a Tel Aviv é organizado, o país é organizado, né? Muito organizado, muito estrategicamente, muito militarizado e preparado para situações extremistas como essa, né? E foi ninguém sabe também o poder bélico que tem hoje o Hamas. O Hamas, né? Quer dizer, enfrentar Israel assim, repentinamente. Acho que o Israel nunca imaginou que isso fosse acontecer de uma forma tão trágica e de uma forma tão repentina, né? E tem gente que foi para a rede social falar assim, nossa, você viu o Fantástico? O Fantástico gastou 20 minutos defendendo os judeus. Que absurdo. Porque eles tomaram a terra dos palestinos. Gente, mas calma, nós estamos falando de um atentado terrorista. Quer dizer, nem a imprensa, que pode se entender como de esquerda, já que ela defende as minorias e defende os palestinos, vai ficar do lado dos palestinos na hora dessa. Então teve gente que foi brigar com a Globo, porque a Globo... Ah, não, eu vou te falar, viu? Tem certos momentos para se reivindicar direitos, né? Eu acho que aí não, foi agora, você perde o fio da meada. Isso pode desencadear uma guerra, né? Não, a guerra já se instaurou, né? A guerra já existe e a grande preocupação é essa. Eu queria puxar isso para vocês continuarem comentando. Se estima que o Hamas tenha mais de 40 mil soldados que já estão preparados para a guerra, que estão equipados e que esse financiamento viria do Irã. Seria um dos financiadores desse grupo. Pois é. O que isso poderia trazer para a geopolítica mundial? E aí, você tinha perguntado como que negocia com terrorista. Existe uma teoria adotada, inclusive na Europa, por alguns países, em direito penal, que é o direito penal do inimigo, onde se pune a presunção. Então a pessoa pensa em cometer um crime, ela já é punida antes que o crime aconteça. A gente não adota essa teoria no Brasil. Aqui o réu tem que começar a exercer alguns atos de execução do crime para você poder fazer alguma coisa contra ele. Se ficar só na esfera... Então, assim, por mais que ele consulte inúmeros sites de terrorismo, por mais que ele leia o Corão, por mais que você não pode presumir, mas lá pode, né? E aí o grande problema é esse, como é que se discute, como é que se negocia com um terrorista. É uma pena, eu não sabia disso, essa informação de que brasileiros estão na mão deles, né? Muito complicado. E é muita gente na faixa, né? São 2 milhões de pessoas. Isso. Até a matéria, ela traz que são 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza, que teriam que ser retirados por lá. Mas ela não diz aqui, são brasileiros que manifestaram o desejo de deixar a faixa de Gaza, então eles não se configuram necessariamente em alguns brasileiros que poderiam estar sequestrados pelo grupo Hamas, que esses ainda a gente não tem a confirmação se estão ou não sequestrados. Nesse momento são dados como desaparecidos, porque não existe uma contabilidade dos mortos, que já até as 16 horas de hoje já estavam em 1.587 pessoas, além de milhares e milhares de pessoas feridas. Então, a situação extremamente complicada. E a gente aguarda e vamos falar aqui mais, infelizmente, sobre esse assunto nas próximas semanas, para ver se a gente consegue trazer esse pessoal em segurança para casa. Afinal de contas, é isso que a gente espera. Bom, vamos para a nossa pauta aqui jurídica. Então, o STJ decide que dívidas fiscais de 2005 em diante podem exigir o imóvel do atual proprietário, mesmo sendo ele comprador de boa fé, o que traz uma preocupação muito grande com relação à segurança que as pessoas vão ter
E o Dr. Geraldo falava aqui antes do programa começar sobre a questão do levantamento de como serão feitos os dados, né? Afinal de contas, como você vai saber quais são essas dívidas fiscais que existem de 2005 e em quais estados elas... Assim, eu vou falar em termos bem leigos, até porque não é minha área, que aí eu passo a bola para o Caio, que ele é o especialista no assunto. Mas termos bem leigos, várias pessoas inclusive foram para as redes sociais falar um pouquinho sobre essa decisão do STJ. Então, assim, de 2005 para cá, então você vai comprar um imóvel, você está comprando um imóvel agora. Aí você está comprando o imóvel do José. Você vai fazer lá todo aquele levantamento de certidões negativas, como todo mundo faz, tal, Justiça Federal, trabalhista e tal, para ver se não tem nenhuma ação. E aí, principalmente, agora o foco é inscrição na dívida ativa, é dívida fiscal. Aí você vai lá e pega todas as certidões. Municipal de Goiânia, Estado de Goiás, da União, beleza, tá tudo certo, compra o imóvel. Só que ele morou em uma outra cidade e lá deixou uma dívida fiscal. Daqui, como o Dr. Caio, daqui 15 dias, 6 meses, 1 ano, você é surpreendido. Né, Caio? Conta aí para nós. Vejo com muita estranheza, né? Na verdade, trata-se de uma lei complementar que data de 2005, a Lei Complementar 118, e ela traz, além de estranheza, muita preocupação, porque ela não está afastada a sua aplicabilidade não está afastada pelo decurso do tempo e nem por sucessivas alienações do imóvel. Explico melhor para quem está nos acompanhando. Comprei do Dr. Geraldo Fonseca, em 2005, Daniel, um imóvel. Vamos colocar 2007. Em 2007, um imóvel que havia sido adquirido pelo Geraldo, Dr. Geraldo, de um terceiro em 2005. E esse terceiro que ele adquiriu o imóvel possuía dívidas fiscais e já estaria inscrito na dívida ativa. Então, Daniel, o Dr. Geraldo me vendeu lá em 2007, eu criteriosamente analisei todas as certidões, todos os documentos necessários para que pudesse com segurança fazer a compra do imóvel. E hoje me surpreendo com o fato de que esse imóvel, por uma previsão legal e já referendado inúmeras vezes por decisões do STJ, até porque diferente não havia como ser, entendeu-se que, pela presunção absoluta de fraude, a fraude não cometida pelo Geraldo, não cometida por mim, mas por aquele que alienou o imóvel, esse imóvel, então, não estaria protegido ou afastado da responsabilidade. Então, existe uma supremacia do direito, que é do direito do poder do ente tributário, da União, né, do direito da dívida tributária, em detrimento do particular. Mas isso gera tamanha insegurança. O Dr. Geraldo foi muito feliz na exemplificação dele. Vamos admitir que essa pessoa possuía uma dívida lá no Maranhão e você nunca soube que essa pessoa por lá esteve sequer e adquiriu um imóvel aqui. Amanhã esse imóvel é objeto de uma penhora por parte do ente, do poder público, né, do ente federativo. E aí, doutor Daniel, isso afasta, inclusive, uma súmula que a gente aplica para as demais situações do mercado imobiliário, que é a súmula 375, que diz exatamente que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ou seja, exceto para poder privilegiar ou prestigiar da supremacia do interesse do poder público, em razão da dívida tributária, todas as outras devem constar da penhora do bem. Ou pelo menos demonstrar de maneira nítida a má-fé daquele que alienou. Então, os advogados, aqueles que têm por interesse adquirir o imóvel, terão que fazer o que a gente denomina de due diligence, que é analisar a vida pregressa daquela unidade imobiliária e daqueles que tiveram, ainda que tempos pretéritos, o domínio do bem, para poder fazer uma compra com segurança. É uma situação delicada. Doutor Inácio. Pois é, eu vejo que o Brasil, o sistema cartorário, o sistema registral, não está preparado para acolher uma decisão dessa magnitude, né? Uma decisão, a meu ver, absurda. Né? Como é que nós vamos priorizar, nesse caso específico, o interesse público, né? Ou seja, obrigando as pessoas que adquirem bens a percorrer toda a cadeia dominial do bem, talvez por 10, 15, 20 anos, né? Para ter a certeza de que aquele imóvel está livre, sim, e desembaraçado de ônus, né? Então, assim, eu acho que é uma decisão esdrúxula, né? O STJ poderia repensar essa decisão.
isso vai caminhar indo para o Supremo, né? Que precisa firmar tese sobre isso para dar uma segurança jurídica, né? E como está dessa forma, eu acredito que até o mercado imobiliário pode sofrer os reflexos negativos, né? Porque as pessoas vão comprar um imóvel hoje e falam, não vou comprar, porque eu não sei. Eu não sei se existe uma inscrição de um débito de energia elétrica, um débito de IPTU, não seja. E mais grave, que não precisa necessariamente ser um débito sobre o imóvel objeto da transação. Pode ser qualquer outro imóvel, né? Pode ser da União, pode ser do Estado ou município, né? Então, assim, a meu ver, é uma decisão grave, né? Irrefletida e que precisa ser melhor analisada sob o aspecto, principalmente da segurança jurídica e da pacificação das relações jurídicas, né? Imobiliárias, etc. Esse aqui é o meu ponto de vista. Talvez a lei complementar merecesse uma modificação, de modo a trazer a necessidade desse apontamento ocorrer em algum momento na matrícula do imóvel, exemplo. Então, quer dizer, tem inscrição na dívida ativa, vamos informar o CADIM, que é o Cadastro Imobiliário, e esse deve comunicar ao cartório de registro de imóvel algum meio que gere segurança ao adquirente. Não, para mim é tão simples. A responsabilidade é de quem tinha a dívida escrita quem tinha escrita a dívida ativa e passou o imóvel para frente. Responsabiliza ele, pronto. E assim, consequentemente, até os herdeiros. E pronto. Aí, porque quem está dando calote é o cara que tinha a dívida escrita e vendeu o imóvel e não falou nada. Tiraram as certidões, mas tinha uma outra lá no Maranhão, né? E ele ficou caladinho e ele sabia. Eu até acho que pelo princípio da presunção, doutor Geraldo, eu até discordo nesse específico ponto. Eu acho que até pela presunção absoluta de fraude, e esse específico eu não condeno, o que eu entendo que deveria ser feito é trazer algum meio de dar segurança ou publicidade a uma existência de débito na dívida ativa. Certo. Isso seria suficiente. Sim, olha, eu tenho que tornar isso público. Sim. Como é que eu vou exigir do adquirente que tome cuidado dos 27 entes federativos se existe alguém com dívida ativa na inscrição? E não é só o alienante, todos aqueles que participaram da cadeia dominial. Isso é absurdo. Ou seja, a priori exigir uma publicização dos atos por parte do poder público. Para a garantia da sociedade. Né? Concordo. Bom, eu vou aproveitar a presença do doutor Inácio aqui para a gente passar por um assunto que tem sido pauta recorrente nossa aqui. A disputa que existe atualmente entre o Legislativo e o Judiciário, que se acirra à medida que o Supremo avança sobre temas como aborto e drogas. Me parece que o Legislativo resolveu revidar e marcar território. Queria que vocês falassem sobre essas últimas semanas aí, onde o Legislativo acordou para as suas funções e tem prometido aí rever uma série de questões, inclusive se fala, no caso de ser alterada a legislação do aborto, que o Congresso poderia rever uma legislação e transformar essa legislação em uma legislação mais restrita ainda. Como que vocês estão vendo isso? Vou começar pelo doutor Inácio. Eu vejo o seguinte, que nos últimos anos, a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, abraçou um protagonismo aí exacerbado, né, desnecessário, né? E isso causa indignação da sociedade como um todo, mas a gente vê que às vezes isso tem ocorrido também por leniência, por omissão do Legislativo, né? Como o Legislativo não tem se posicionado, tem se omitido sobre temas relevantes, né? Por exemplo, sobre o aborto, por exemplo, questão das drogas, enfim, e vários outros temas, né, que acaba desembocando no Supremo, né? Fez com que esse ativismo judicial viesse a ocorrer nos últimos anos, né? Eu vejo o mais importante, a gente vê que as reações da população, quando acontece, tem sim efeito. Só nessa semana agora, né, quando a sociedade reagiu efetivamente, às vezes até indo para as ruas, manifestando em rede social e tudo mais, contra o aborto e contra a descriminalização das drogas, o Supremo deu uma freada, né? Esse ativismo deu uma freada. Ou seja, ele ponderou mais, o ministro Barroso pediu vista lá com relação à questão do aborto, né? Mesmo a ministra Rosa Weber tendo, no apagar das luzes, né, proferido um voto extenso, né? Ela poderia não ter proferido esse voto agora. Ela fez questão de assumir a relatoria, a questão do aborto, fez questão de deixar a marca registrada dela, que ela é a favor do aborto, né? Mas mesmo assim, né, o Supremo tinha tudo para pautar para a semana que vem já agora, a questão do aborto. Mas o ministro Barroso não teve peito para isso. Por quê? Porque ele enfrentou resistência. E aí,
felizmente, né, o Legislativo deu sua contribuição, né, que é no sentido de pautar essas questões lá, né, pautar ou então, pelo menos, manifestar que vai pautar um dia, né, já. Enfim, essas duas questões, elas já estão mais ou menos contemporizadas, as duas, o aborto e a descriminalização das drogas, de forma que o Supremo suspendeu as duas questões, né, pelo menos por hora, né. O Legislativo começou, talvez, esse revide aí pela questão do marco temporal. Exato. Pela legislação, mas ele promete, sim, trabalhar nos próximos dias na discussão e debater sobre a questão do aborto também. Ali é uma via de mão dupla, né? Descriminalização das drogas. Via de mão dupla, né? Quer dizer, esse ativismo aí, a meu ver, tem sido prejudicial ao país, né? Por exemplo, essa questão do marco temporal, né? Uma questão bem específica, né? Já foi disciplinada na Constituição de 88. Né? O Supremo podia afastar disso aí, deixar o legislador, deixar a coisa como está definida na Constituição Federal. Mas não. O Supremo fez questão de reabrir um processo, né, de autoria de um partido político, né, de 2017, né, ou seja, declarando inconstitucional o marco temporal. Ou seja, um ativismo que não faz bem, a meu ver, à democracia, não faz bem à sociedade, não faz bem à equiparação dos poderes. Ou seja, isso causa um desequilíbrio, causa insegurança, causa um desprestígio da Suprema Corte. Né? Nos últimos tempos, tenho manifestado minha indignação com a Suprema Corte. Não é? Todos os poderes são falhos, são omissos, né? Têm sua parcela de responsabilidade. Mas, a meu ver, a falha maior, o equívoco maior, tem sido patrocinado pela Suprema Corte. Não é papel da Suprema Corte imiscuir em temas que o legislador constitucional atribuiu ao Legislativo, ao Executivo. Mas não é o que a gente vê na realidade contemporânea, né? Infelizmente. Então, assim, é uma indignação. Eu sei que isso não é de hoje. Tem se agravado, tem se tornado uma questão crucial, a meu ver, em prejuízo da estabilidade democrática, do Estado Democrático de Direito, enfim, da boa relação entre os poderes. Doutor Geraldo, a PEC 8 de 2021 é a solução? O grande problema aí, vou já puxar o gancho do doutor Inácio, que ele falou muito bem, né, que é aonde há omissão, o outro ocupa espaço. O Legislativo ficou calado, o Congresso ficou calado, o Supremo assumiu. Né? O Supremo decidiu casamento homoafetivo, célula-tronco, aborto anencéfalo. Isso eu estou falando há 10 anos atrás. E aí foi dando espaço, nós chegamos onde nós chegamos. E aí você percebe que o Supremo, agora, depois de usar, inclusive, o regimento para inquérito aberto pelo próprio Supremo, quer dizer, tomou conta da situação, tomou conta do cenário, ao ponto das pessoas terem medo de criticar o Supremo até responder processo. A esse ponto nós chegamos. É ruim. A gente gostaria de ser mais enfático nas palavras, a gente mede as palavras aqui exatamente porque mas não concorda com esse tipo de atitude, que nós já falamos em vários programas. A PEC é mais... Aí o Legislativo está percebendo, sim, porque nós já conversamos, inclusive, aqui nesse programa também a respeito do Dallagnol, e muito me assusto com aquilo, porque amanhã pode ser eles no lugar do Dallagnol. Então, quer dizer, mas parece que está acordando. Tá devagarzinho, está acordando. E aí vem a PEC e vem outras medidas contra essas medidas muito assodadas, afoitas e principalmente da Suprema Corte. Porque a PEC 8, ela vai contra liminares monocráticas. O que é liminares monocráticas? É bom contextualizar quem nos acompanha, né? Então, ela fala o seguinte, não se pode decidir afastar o poder de uma lei, nenhuma norma brasileira que já foi feita pelo Congresso, já foi validada, já tá em vigência, né? Porque tem a ação direta... Todo o Executivo também, né? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade para isso. Então, se a lei está valendo, não pode mais entrar com uma ação no Supremo e o ministro sozinho já tirar aquela lei de vigência, suspender liminarmente, né? Liminarmente eficaz. Ele tem que levar para o colegiado e o colegiado pode suspender, né? Então já é uma... Aí, só para você ver o tanto que isso aí vai longe, o ministro Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, né, aposentado, ele já escreveu um artigo essa semana falando que essa PEC é perigosa porque ela quer retirar poderes, inclusive regimentais, do Supremo, que para eles são cláusulas pétreas.
Não concordo de jeito nenhum. Não, o Gilmar já falou, o regimento interno. O dia que um regimento interno de um tribunal for cláusula pétrea de uma Constituição, aí nós podemos realmente desistir do país. Doutor Caio. Daniel, certa vez, aqui nessa mesma mesa, disse uma frase, na verdade não dele próprio, mas parafraseando o grande estadista Iris Rezende, né, saudoso Iris Rezende, disse que na política e no poder espaços devem ser preenchidos. Então, se alguém não o preenche, logo abre precedente ou possibilidade, não é isso, Daniel? A política é a arte de preencher espaços vazios. A arte de preencher espaços vazios, exatamente. Então, se o Congresso se omitiu e se manteve silente em relação a temas caros a toda a sociedade, ele acabou transferindo esse protagonismo para o STF. Então, o STF não se arvorou de maneira espúria, vamos dizer assim, né, para não usar outro termo, de maneira espúria, aquilo que o Congresso eventualmente estaria enfrentando. Mas agora eu acredito que, em razão de um ponto específico, essa discussão ficou mais aflorada, ou pelo menos mais acalorada. E esse tema específico é o marco legal das terras indígenas. Essa questão vinha sendo enfrentada, e o Rodrigo Pacheco, inclusive, usa uma expressão, vinha sendo decantada pelo Senado, quando o STF, de maneira assodada, resolveu decidir aquilo que estava sendo estudado, objeto de análise, de apreciação, de sucessivas discussões, e a discussão ainda foi tomada de maneira muito tranquila, muito serena, porque eles percebiam a relevância que é, não só para os índios, mas para os agricultores, para todos aqueles que, de alguma forma, exploram a terra. Então, eu acho que esse foi o momento que serviu de despertar, embora a gente já tenha percebido inúmeras outras situações que permitiriam o Congresso trabalhar em sentido de criar alguma segurança jurídica àquelas leis que também foram estudadas, trabalhadas e discutidas, né? Ou pelo menos que deveriam assim ser, e que por uma canetada, e aí nós vamos vale dizer, não é, doutor Inácio, não é uma canetada de um Supremo Tribunal ou de uma casa, é de um único ministro, de um único ser humano. Então, eu acredito que a prevalência da hierarquia deixou de ser observada, ou pelo menos está sendo aplicada de forma totalmente desarrazoada. É bom lembrar que tem mais um ministro para ser indicado agora, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e acho que ele deve, né, doutor Inácio, pensar bastante no perfil desse ministro, no intuito de fazer com que os poderes continuem harmônicos. O senhor não concorda comigo? Muito bem lembrado. Exatamente. Acho que talvez o tempo está esgotando aí, mas eu vejo que nós estamos aí, a sociedade vive um paradoxo, né? Porque um ativismo judicial desnecessário, exorbitante, enfim, totalmente desarrazoado, né? A sociedade, os operadores do direito, meio que acuados, né? Advogados, promotores, juízes, né? Os bons estão recuados. Por quê? Porque nós vivemos um momento único, um momento ímpar, né? Em que uma pessoa está tendo o comando do país, né? Não precisa falar o nome aqui. Uma pessoa está ditando as regras. E não existe limite para essa pessoa. Não existe contenção para esse órgão, para essa contenção. Eu não sei qual que é a saída para o Brasil. Não sei se é... Ir para as ruas não resolve. Não resolve ir para a rua. A meu ver, não resolve. Né? Novas eleições e votar em pessoas diferentes parece que não está resolvendo também. Eu tive anteriormente, antes de entrar aqui hoje, analisando o que eu posso sugerir, né? Na minha simplicidade, na minha maneira simples de pensar. Talvez uma nova constituinte. Eu acho que talvez só uma nova constituinte, a meu ver, para, de uma certa forma, despertar a sociedade para que mudanças hão de ocorrer. E logo, não pode, esse estado de coisas, a meu ver, não pode perpetuar-se, né? Há de existir um limite para as decisões da Suprema Corte.
que é tomada por um ministro e convalidada por 8 ministros, pelo menos. Mas isso já foi dito aqui, viu, doutor? Já foi dito, né? Já teve gente que já defendeu uma PEC, não falou nova Constituição, mas a emenda constitucional também Então, para dar uma assim, freada. Eu estava até analisando se não é muito pouco tempo da atual Constituição. Não é, parece que a atual Constituição só tem uma que foi mais longeva do que ela, né? Então não é algo assim. Até porque várias situações ocorreram. Dá para a questão da globalização, a questão da era digital, né? Então, assim, o mundo hoje é outro, né? Então, não sei se vai existir algum movimento nos próximos 5 anos, não sei, para que isso ocorra, né? Mas eu já tive aqui especulando nos meus parafusos, que eu não sei o que fazer. Porque os operadores de direito estão realmente acuados. Promotor, juiz, advogado estão com vergonha, estão com medo. Estão com medo de vir a público dizer o que pensa sobre a sociedade atual. Tá com medo de sair à rua. Vou manifestar, não. Agora prisão, e a prisão não é curta, não. São 17, 15. E se vestir verde e amarelo. Infelizmente, a gente vai ter que deixar essa discussão para um outro programa, mas eu já convido e agradeço pela presença do doutor Inácio Pereira Neves Filho. Muito obrigado por ter vindo ao Contestando. Espero que o senhor possa estar presente mais vezes para a gente continuar debatendo sobre esses assuntos que a gente falou aqui e sobre outros. Indico para todos aqui, ó, um habeas corpus para Rocim. Eu estava olhando aqui o Instagram do Armazém do Livro, é Armazém do Livro GO. Então você entra lá no Instagram e você pode mandar um direct lá pedindo mais informações de como conseguir o livro, de como poder ir lá comprar. Muito obrigado, doutor Inácio, pela sua presença aqui, e já fica o convite para estar presente mais vezes. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado, doutor Caio, doutor doutor Geraldo, né? E a oportunidade aqui de, além de estar presente aqui, de fazer grandes amizades com pessoas do bem e que são expoentes do direito, né? Muito obrigado. Eu aprendi com vocês aqui hoje. Muito obrigado, doutor Caio, doutor Geraldo, pela presença. Obrigado, boa noite. Obrigado, carinhoso abraço a todos. Uma boa semana a quem nos acompanha. Uma boa semana a todos vocês aí de casa. A gente volta segunda-feira que vem, 8 horas da noite, com mais um programa Contestando. Até lá. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Participe com comentários pelo X, o antigo Twitter, usando a hashtag Jornal da Cultura. Israel intensifica os bombardeios, isola a faixa de Gaza e convoca 300 mil reservistas. Em 3 dias de conflito com o grupo extremista Hamas, o número de mortos passa de 1.500. A reportagem é do nosso correspondente em Londres, Leão Serva. No terceiro dia de guerra em Israel, as forças de defesa do país ainda combatiam guerrilheiros do Hamas dentro de seu território. Pela manhã, um porta-voz do exército declarou que militantes palestinos ainda entravam pela fronteira para reforçar a invasão inédita. O governo convocou 300 mil reservistas para o que deve ser uma guerra longa, segundo um novo pronunciamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O ministro da Defesa de Israel afirmou que suas forças vão criar um bloqueio total a Gaza, que ficará sem eletricidade, sem comida, sem água e sem combustível. As declarações retóricas procuram passar a impressão de que o governo tem domínio da situação. Na verdade, Benjamin Netanyahu tenta sobreviver à desmoralização diante do surpreendente fracasso da inteligência e da dificuldade para organizar a defesa israelense. Outro elemento surpreendente até agora é o fato de que não há qualquer sinal comprovado de participação do Irã na invasão. A ameaça do país dos ayatolás é um dos prediletos de Netanyahu. A invasão na manhã de sábado, dia santo judaico, é a maior dentro do território de Israel desde a criação do país em 1948. Já a falha dos serviços de espionagem é comparada à guerra do Yom Kippur, exatos 50 anos atrás. Na época, os preparativos de um ataque de forças egípcias e da Síria também passaram despercebidos. O maior número de vítimas aconteceu em uma rave, uma festa de madrugada no deserto perto de Gaza, onde os guerrilheiros chegaram sem ser notados e fizeram pelo menos 260 mortos.
A concentração de militares em torno da faixa de Gaza parece preceder um ataque terrestre. Mas uma invasão a uma área urbana densamente povoada pode custar muitas vidas para o invasor. A cada prédio pode haver um atirador. Além disso, o Hamas levou para Gaza pelo menos 150 reféns que poderão ser usados como escudos. Hoje, a entidade palestina anunciou que 4 israelenses foram mortos quando o prédio onde eram mantidos foi bombardeado. A informação não foi confirmada, mas cenas desse tipo poderão se repetir dezenas ou centenas de vezes. A existência de reféns em mãos inimigas é um tema sempre muito sensível para Israel, que chegou a soltar 1.000 prisioneiros palestinos em troca de um único soldado preso em Gaza. E dessa vez, o Hamas está empoderado. A tendência é um longo e penoso processo de negociação. A guerra tem muitas camadas. Além de surpreender ao provocar danos a Israel, o Hamas avança na disputa pela liderança dos palestinos com a Fatah, que governa a Cisjordânia. O ataque também abala a liderança do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que provocou grave crise política recentemente para tentar limitar o poder do judiciário. Por fim, o conflito também ameaça o acordo que o presidente Joe Biden costurava entre Israel e a Arábia Saudita, que poderia dar mais estabilidade regional. De Londres, Leão Serra. Olá, Jaime Pinsky. Olá, Dimas. Esse assunto é tão complexo e eu vou já pinçar a opinião de 2 telespectadores que dão bem o tom desta complexidade. O G. Carlos diz aqui: tomaram a Palestina e fundaram outro país, Israel, empurrando os palestinos para a margem. Isolaram, deixaram morrer de fome e sede e jogaram bombas nos palestinos. E o professor Flávio diz: tem que ficar claro que não é uma guerra Israel-Palestina, mas sim terroristas da faixa de Gaza contra Israel. Atacaram primeiro sem provocação. Doutor Dimas, além de Netanyahu, que falou em guerra longa, o governo dos Estados Unidos também prevê uma guerra, abre aspas, prolongada e devastadora. Fecha aspas, segundo a mídia internacional. Qual o prognóstico? Sim, será uma guerra longa, duradoura, difícil, porque há um dado importante que são os reféns nesse momento. E uma ocupação, uma invasão à faixa de Gaza, com certeza trará muita dificuldade para que haja o resgate desses reféns. Isso é uma questão muito cara hoje ao povo israelense, como todas as notícias estão trazendo a Israel. Veja o cuidado que foi tomado quando havia um soldado refém do Hamas. De qualquer maneira, o pano de fundo disso daí, evidentemente, é a questão Israel-Arábia Saudita, que é a questão que não interessava para certos setores do Oriente Médio, inclusive para o Hamas, que iria desviar a atenção dessa questão palestina e trazer uma certa estabilidade ali. Falar estabilidade ali é até uma figura de linguagem, mas uma maior estabilidade naquele local. Mas, de qualquer maneira, será uma guerra longa, com muitas mortes, infelizmente, e que nós não temos tempo para precisar quanto tempo vai demorar. Agora, Pinsky, quanto do acirramento da política interna de Israel e o enfraquecimento da autoridade palestina nos últimos anos contribuíram para este atual conflito e diminuem, inclusive, a chance de um acordo? Bem, eu não sei de nenhum conflito atual, não sei por que estão chamando de conflito. Não houve um conflito até agora. O que houve foi um ataque terrorista. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é fundamental que mantenhamos os termos reais daquilo que está acontecendo. Um ataque terrorista é o que houve. Que eu saiba, um grupo de pessoas fortemente armadas chegar num local em que jovens estão se divertindo, sem prejudicar ninguém. E os brasileiros estavam ligados a isso também, diga-se de passagem, que fazem parte da organização dessa atividade.
festiva dos jovens e mataram a sangue frio 260 pessoas, eu não vejo um conflito. Conflito é uma coisa diferente. Então eu gostaria de precisar um pouquinho melhor as coisas. Foi um ataque terrorista até hoje, foi isso que houve. E por enquanto o que houve da parte de Israel foi um aperitivo, infelizmente, e nisso eu acho que o Dimas está coberto de razão, foi um aperitivo do que vem por aí. Também acho muito discutível a ideia de que um ataque desses enfraquece o Netanyahu, como foi dito aí pelo correspondente em Londres. Eu acho que é o contrário, que infelizmente, porque não considero o Netanyahu o melhor dirigente possível,